no canal do Pastor Diego. Eu sei que está edificando. Então, vamos abrir esse espaço, Pastor Diego, para as perguntas? Bora. Ou seja, eu sou um profeta, tá? Beleza. Deus vai falar com você na Bíblia. Pode perguntar coisa bem difícil. Na Bíblia, você vai ter que andar, irmão. Você vai ter que conhecer a Bíblia. E eu acho que também o que é bom, toda pessoa corre risco de Como é que você acha que era vamos supor, a escola profética de Samuel, que ele ensinava a Bíblia, irmão. A Bíblia. E ajuda a pessoa a não cair nos erros, né? De ensinar coisa errada. Sim. E aí isso queima o profeta. O cara, vamos dizer, eu sou um pastor da igreja, eu chamo o profeta. Ele fala um monte de bobagem, eu falo, mas eu nunca mais vou chamar ele. Mesmo tendo um dom de revelação forte, profecia forte, mas aí na hora da palavra ele fala algumas coisas que não tem nada a ver. E o profeta, ele traz algumas ações sobrenaturais, né? Reações? Ações sobrenaturais. Sim. Não, alguns sinais. Agora... Sinais da unção de Deus na vida dele. As manifestações é bom. Né? Pó de ouro, pó de prata. Óleo começa a minar nas mãos das pessoas. Falar dos sinais. Tá? Tem uma pergunta da Cristiane Simões. Ela está perguntando como saber se a profecia é de Deus ou se é do coração do homem, como o profeta no livro de Reis. Qual o nome dela? Cristiane Simões. Cristiane Simões perguntou como saber se aquela profecia é de Deus ou se é do homem. Eu acho que é o do próprio coração dela. Eu acho que é querendo dizer. Ou da pessoa que está ministrando. Eu acho que eu entendi a pergunta. Entendi. A pessoa chega lá, fala para mim um profeta e eu falo, será que isso é de Deus ou é do homem? Como saber? Ela está falando de profecia. Obrigado aí pela pergunta. Obrigado. Profecia, capacidade de predição. O que vai acontecer? Tem 3 tipos de profecia. Aquela profecia diretiva, no sentido que Deus vai fazer, mas depende da sua ação para que isso aconteça. Eu te vejo, você vai ser um pregador. Pode ser verdade, é de Deus, só que a pessoa não estuda a Bíblia. A pessoa não quer aquilo. Mas dependendo da direção, é mais fácil de... mais fácil de aceitar. Tem aquela que é uma sentença, que a gente fala que é a vontade soberana de Deus. A pessoa vai, vamos supor, vai morrer. Deus vai recolher. Acabou, você não pode fazer nada com aquilo. Mas aí como eu fico... Como se acontecer. Só depois? Se for... Mas na hora que a pessoa está falando. Se é uma profecia, assim, você está falando do que está falando. É do que está falando, o que vai para acontecer. Talvez a pergunta dela é uma palavra de conhecimento. Está realmente acontecendo isso na sua vida? Porque muitas vezes a pessoa também fala por palavra de conhecimento através do Speed Pitoniza, que está lá em Atos 16. Então, mas aí ela quer saber como descobrir. Primeira coisa, a palavra é testificação no teu espírito. Em Romanos 8 diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando Deus fala com você, o Espírito do Senhor está falando. E quando o Espírito do Senhor está falando, é uma testificação no seu interior. Você sente que é Deus. Você sente, fala assim, poxa, ainda que não tenha nada a ver com o seu contexto, vamos supor uma promessa. Deus fez uma promessa para mim há anos atrás. Eu olhei para o meu contexto, falei, poxa, não tem como, cara. Quem me conhece, como é que Deus vai levantar eu para as nações? Como é que eu vou pregar em outros estados? Como é que eu vou ministrar para as multidões? Como é que Deus vai fazer de mim um hábil ministro? E profeta também. Como? Eu acho que também, se for algo contrário à Bíblia, você já descarta na hora. Obrigado, Espírito Santo. Deus vai falar uma vez, ele vai falar outra vez. Confirmando. Vai falar outra vez. Confirmando. Ele vai continuar confirmando aquilo para você. Sempre. A mesma coisa. A mesma coisa. Falando, confirmando. Confirmando. É tipo, talvez você recebe a primeira vez e você fala, Deus, confirma aí. Não precisa nem pedir. Nem pedir. Se for de Deus, o mesmo Espírito testifica. Números 23. Por algum acaso Deus é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Deus não fala uma ou duas vezes, ele não fala e confirma. Ele fala e confirma. Deus vai falando e vai confirmando de acordo com a tua vida. E quando você sai daquilo que Deus quer para a tua vida, ele vai levantar alguém para falar também. Fala assim, lembrando, né? Lembrar, ei, profeta. O que eu falei para você. Deus tem algo na tua vida. Quantas vezes já fui para a igreja, pastor, eu não quero mais saber de pregar, não quero mais isso. Do nada o pregador olha lá e diz, ei, você, levanta. Tal. E eu sei que falei. Vamos para outra pergunta, vê aí. Silvia Rodrigues. A questão de um profeta estar debaixo da cobertura de um pastor.
ele flui da mesma forma se estivesse debaixo da cobertura de um profeta ou de um apóstolo? Muito forte essa pergunta. Silvia Rodrigues. Essa é polêmica, né? Silvia Rodrigues perguntou assim: se um profeta estiver debaixo da autoridade de um pastor, se ele flui da mesma forma se ele tivesse debaixo da autoridade de um profeta, de um apóstolo. Se ele flui da mesma forma. Flui? Essa aí é forte, hein? O que você acha, pastor? Se fosse pensar na lógica, era melhor estar debaixo do mesmo ministério, né? Se for lógico. Falou, ó, todas as... Eu acho que também, baseado nessa pergunta, acho que depende muito do pastor, se o pastor... Eu não ia responder, mas o senhor tá mandando responder. Ó, ser sincero para ti. Só se o seu pastor entender O ministério profético. e tiver a unção. Porque a pessoa pode não ser profeta, mas ela tem a unção profética sobre a vida dela. Ela não vai agir, não vai ser como profeta. Não. É igual lá, no meu caso, se Deus levantar um profeta, ainda eu não tive experiência de ter um profeta mesmo, já teve muita gente que profetizava, mas um profeta, igual os dons que ele falou, de tudo, eu ainda não tive, mas eu penso que eu vou dar liberdade a ele, né? Sim. Se dar liberdade para ele exercer o ministério dele. No meu caso, na realidade, ele vai ter que... É difícil pro Mas pastor... você acha que flui da mesma forma? Responda a pergunta. Não vai fluir. Não vai. Você acha que é melhor estar debaixo vai travar, vai entristecer. É melhor estar debaixo da autoridade de um apóstolo, né, profeta, ou de um profeta apóstolo. Nossa, por quê? A menina já saiu da igreja dela. Não. Eu tô brincando. Não é isso. Eu nem sei. Por quê? Vamos lá. Pastor, como é que você... Ele responde curso para nós fazer outras perguntas. Você, pastor, você é pastor, você é um pastor, isso é normal. Ele vai trair pessoas, o resultado da igreja dele vai ser pessoas, vai ser almas curadas e libertas. Como é que você vai administrar uma pessoa que tem o tempo todo palavra de conhecimento, o tempo todo profecia, o tempo todo tem revelação? É difícil para um pastor, às vezes. Se o pastor não entender isso de coração, ele vai travar a pessoa. Eu acho que também... eu acho que a dificuldade minha como pastor, vamos dizer, se o profeta chega, pastor, eu tive essa direção, e ele dá liberdade de eu falar assim, mas eu não vou seguir. Como pastor, eu posso falar assim. Posso falar, não, mas porque eu não... a maior autoridade da igreja é o Senhor. Eu sinto que não é essa direção, tá? Mas se ele chegar e me impondo, já cria um conflito. Da maneira como ele chega. Não, eu sei que é algo difícil, não é fácil. Sim. Tem até aquele pastor, ele escreveu aquele livro, Descobrindo o Dom Profético. Esqueci o nome do autor, você sabe qual que é? Não. Ele tinha uma igreja lá em Kansas, se eu não me engano, cheio de profeta. E ele conta isso. Acho que Mark alguma coisa. Esse daí eu li e ele conta a experiência difícil, dele. Não é? Que ele era pastor e a igreja dele estava cheia de profeta, e profeta num nível muito maior que ele. Maior. E aí ele conta ali, não é algo fácil, não. Então foi algo que ele teve que se abrir e apanhar muito. Descobrir. Ele fala dos erros, até se você puder ler, se eu não me engano, o título é Descobrindo o Dom Profético. E aí vai ser difícil assim, mas no contexto de Brasil. Talvez se ela morasse nos Estados Unidos, vai falar, é mais fácil. Porque lá a cultura profética é muito mais avançada do que aqui no Brasil. No Brasil a gente tem muito legalismo, tem muita religiosidade, tem muita coisa. O Brasil é um bebê. Romper aí desse tempo pra cá, né? É um bebê. Romper então, ainda tem muita coisa para romper. É um bebê, tanto é que eu vou para muitas igrejas, eles me recebem como pastor, abre o coração. Mas se eu for como profeta, fecha o coração. Por causa da religiosidade. Tem igreja que você falar, pôr o título lá como profeta, você nem vai. O encargo, né? Nem título. Mas se você pôr lá o nome, se você tirar o nome do pastor só por profeta Diego, tem uns que não vai te chamar mais. Tem mais perguntas? E assim, né? A unção, ela flui da cabeça pro corpo, né? Da cabeça pro corpo. Se você está debaixo de uma autoridade profética, de verdade, ligada no coração, não quer dizer que toda aquela unção que aquela pessoa carrega vai fluir, não é assim. Você tem a sua unção específica. Mas aí já flui algo mais tangível pode vir. E aí os dois estão alinhados no mesmo ministério, fica mais fácil. O meu apóstolo, ele flui diferente de mim, ele flui em curas. O negócio dele é cura. Eu não, meu negócio é milagres, que é diferente de cura. Eu busco milagres, ele busca cura. Então a unção dele é diferente. Tipo, flui alguma coisa? Pode até fluir. Mas eu já tenho a minha unção específica. Eu não vou anular a minha unção profética. De maneira alguma. Talvez até acrescenta, até bom, né? Até acrescenta. Mais pergunta aí? Tem duas perguntas da pastora Vanessa Tavares. Ela falou que teve ativação,
que ela consegue ver cores no ambiente. Ela falou que a cor que ela mais vê é azul e roxo. E aí ela faz 2 perguntas. A primeira é como orar pelo óleo da unção nas mãos. E a segunda é a questão do arrebatamento espiritual. Nós podemos ir quando queremos? Não. Vamos responder a primeira. Ou como orar para óleo nas mãos, né? Primeira coisa, crer. Se você já crê... Responda essa aí, eu vou lá no banheiro quando Tá. você está respondendo. A coisa é crer. Se você já crê, primeiro tem que acontecer com você. Se acontece com você, é uma ação da tua fé. A segunda coisa é você ser sincero com o Senhor. Eu gostaria de ver, gostaria de experimentar, gostaria de ver essas ações na minha vida, e eu te dou um conselho: vá até algum ministro, até um pastor ou um profeta, alguém que seja, que tenha essas manifestações no seu ministério, e peça para ele transferir essa unção. Pode ser que o Espírito Santo faça isso acontecer, pode ser que não. Mas assim, você vai ver mais fácil acontecer. Você sair do corpo né, num arrebatamento de espírito, só quem pode fazer isso, né? Porque nós não somos da nova era e não somos feiticeiros, nós somos cristãos. Você tem que fazer isso pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer isso na tua vida. É claro que quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você se entregar para Deus, mais experiências e revelações ele vai te dar, a fim de quê? A fim de firmar você naquilo que ele tem para tua vida. Nenhuma experiência, nenhuma revelação é para elevar você acima de qualquer outra pessoa, para você continuar sendo o mesmo. Porque senão vai acontecer o que ele fez com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 13. Ele vai colocar um espinho na tua carne para você não se exaltar por causa da excelência das revelações. Acho que eu devo ter explicado isso, né? O Espírito Santo é quem vai fazer essa ação. Isso tem que independer de você. Não cai nessa história, porque a gente não tem lastro bíblico para dizer que você pode sair do corpo, você pode ter uma experiência de arrebatamento porque você quis. Não. Porque Deus não é um parque de diversão que você entra, pega a montanha-russa, fica animado, depois você pega o carrossel, fica feliz, depois vai para o carrinho de bate-bate. Não, Deus é uma pessoa. Ele tem que ter liberdade na tua vida de fazer aquilo que ele quer. E quando ele quer. E falando do nome da pastora, qual foi que acho que eu não falei o nome dela? Vanessa Tavares. Vanessa Tavares. Ela me ligou esses dias. Vanessa Tavares. Tem mais pergunta? Você respondeu essa? Que eu não estava no banheiro? Se podemos ir na hora que quisermos. Não. Se nós temos o controle de... Porque tem pessoas que é arrebatado no espírito, para quem não entende, né? Tem visões, arrebatamento. Se nós temos esse controle de ir na hora que quiser. Há vários níveis de arrebatamento. Arrebatamento de sentidos. Eu acho que ela está pensando nesse sentido de ser levado. Né? Arrebatamento de espírito. Há visões externas abertas, há visões internas. Então, mas nesse vários níveis tem controle de cada um ou não, depende do não, nível depende do Espírito Santo. Mas você não pode falar assim. Falar assim, eu vou sair agora do corpo. Não. Você não tem controle. Não, aí você chegar em casa à noite. Não, aí seria nova era. Seria feiticeiro. Mas se aquele. Ele sai pelos mas demônios. Tem uns que viajam bastante, né? Tem uns que. Por causa da ação profética, aquela pessoa foi levantada, cada característica do ministério dela. Até o profeta Davi Rebolo, ele tem 7 dimensões do espírito, ele fala de vários níveis. Vários níveis de profeta. Aí já vamos entrar nessa parte também? Ó, então, vamos dizer, para aquele que está iniciando, nunca vai chegar, né, nesse controle, né? Talvez. Não, ele não tem controle. O Davi Rebolo. Não tem controle, mas assim. É muito comum nele. É comum por causa da frequência do chamado, da frequência espiritual que ele anda. O espírito tem frequência, gente. São frequências que você vai ativando no seu espírito, são camadas que você vai desenvolvendo e vai subindo. E eu penso assim, pastor, profeta de Deus, é que hoje em dia nós estamos voltados para ter as experiências. Se for a experiência por experiência, não tem vantagem. É claro que você buscar a Deus e essa busca te levar a arrebatamento, te levar as coisas, vai acrescentar. Mas a busca pela experiência, vamos dizer, o foco à experiência, eu acho que não tem vantagem. Vamos dizer, eu quero ver o Senhor, mas não para ter uma experiência. Para isso acrescentar na minha vida, mudança, transformação, porque eu sou apaixonado. Por que eu quero isso? Então, é a motivação. A motivação vai travar muitas pessoas. Tipo, vamos supor, eu não me chamei para pastor, eu não me chamei para profeta, não me chamei para nada. Quem me chamou foi o Senhor. O grande problema é a pessoa, ela quer aquilo como um foco para a vida dela para se autoafirmar.
Mas o que pode controlar, né? Na questão de visão? O único dom que você controla é o dom de línguas para edificação Orar espiritual. bastante. Só. É claro, aquilo que eu falei. São frequências que você vai ativando com a medida que você vai caminhando e vai amadurecendo. São frequências. Isso vai se tornar muito mais comum na tua E vida. se eu começo a andar com um profeta que, vamos dizer, tem um profeta que tem visões, é comum ele ter visões. Isso me ajuda a ativar também? Se Deus tiver isso no plano dele para tua vida, sim. Se ele não tiver, não. Se for, vamos dizer, chamado profeta, os dois profetas. Se ele tiver um chamado para você de profeta Ra, que é aquele que vê, que é o vidente, sim. Mas se ele tiver a missão para você de um profeta Nabi, que é aquele mais sensitivo, não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Isso não Não existe.